19, 1 Reis, versículos 5 a 8. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Pode se assentar, por favor, eu agradeço. Louvado seja Deus. Irmãos, eu fiquei a semana inteira, desde o dia que eu fiquei sabendo, que eu achei que eram os pastores que iam ministrar a palavra, porque era 3 dias, eu achei que eram os pastores. E desde este dia eu fiquei, meu Deus, me dê uma palavra, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e eu orando e pedindo a Deus. E eu confesso aos irmãos que até ontem eu não sabia. E só na última hora, hoje, que eu fui, realmente a palavra veio no meu coração. Somente hoje. Mas desde o dia que eu fiquei sabendo, eu fiquei, Senhor, me dê uma palavra, me ajuda. O que eu vou falar para eles, sobre o fortalecimento. Mas Deus é Deus do de repente. Porque Deus mostra para a gente, irmãos, que não somos nós. Deus mostra para nós aqui hoje na igreja, que tudo é Ele que faz. E foi assim no meu coração, porque como eu pensei comigo, eu pedi a semana inteira e nada. Somente no último dia, no dia que eu estava de folga ainda, hoje eu estava de folga. Mas e os outros dias que eu venho orando e venho lendo a Bíblia e nada para mim? Mas eu louvo a Deus, porque Ele não desampara aqueles que o buscam. Mas para nós falar, irmãos, sobre campanha do fortalecimento. Fortalecimento eu fui buscar, pesquisar. Fortalecimento quer dizer fortalecer, tornar-se forte ou mais forte, robustecer. É a palavra fortalecimento. E quem não precisa de fortalecimento? Quem não precisa? Hoje em dia, nos dias de hoje, muitos buscam fortalecer, às vezes com armas. Nós vemos países se armando, nós vemos países, até mesmo naquela época lá atrás, construindo muralhas em volta da cidade. Quando nós construímos muros em volta da nossa casa, nós estamos nos fortalecendo. Então nós estamos robustecendo a nossa vida, deixando a nossa vida segura, protegida, nos fortalecendo. Só que o mundo aí fora, muitas vezes se fortalece, como eu disse, em armas. Outros se fortalecem no patrão, no banco, no dinheiro, na vaidade de si mesmo, achando que ele está certo, que ele pode tudo, se fortalece em si próprio. Quantos de nós se fortalece nas coisas do mundo? Mas eu digo aos irmãos que não é nas coisas aí fora que nós temos que se fortalecer. Porque a Bíblia vai dizer em Salmos 20, do 7 ao 8. Uns confiam em cavalos, e uns confiam em carros e cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.
O que quer dizer essa palavra? As pessoas estão confiando mais nas coisas de si próprio ou na sua força, querendo se fortalecer em si mesmo, ou querendo se fortalecer nas coisas lá, sabendo que quem nos fortalece é Deus. A gente tira pelaquela passagem que o Senhor fala na palavra dele, irmãos, é a palavra. Se eu deixar esse microfone, só vou sair um pouco aqui. Se eu deixar esse microfone e entregar para qualquer um de vocês, e vocês falar da palavra, então não sou eu, então não é vocês, é a palavra. Não esquece isso. Como o pastor disse, qualquer um de nós que pegar a Bíblia e ler a palavra para a igreja, somente ler, não precisa, como o pastor fala, fazer rodopio, fazer as coisas. Não precisa disso. Qualquer um de nós, independente dos que estão sentados, independente se é diácono ou se é pastor, qualquer um que lê a palavra é a palavra. Não é eu, não é você, é Deus que está falando. É só para os irmãos entender. Então, cada um buscam ou confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos em Deus. É isso que o Senhor está falando, é confiar no Senhor. Mas para nós falarmos do capítulo 19, que vai falar sobre Elias, um profeta, para nós falarmos do capítulo 19, para nós falarmos de Elias, um profeta, eu quero dizer aos irmãos, o pastor, quando falou para nós que ia começar esta campanha, ele falou que as bênçãos viriam desde segunda-feira, que nós ia ter sexta, sábado e domingo. E eu falo para os irmãos, quem já assistiu série na Netflix, ou novelas, ou os jogos de futebol que você assiste, igual vai ter agora, teve Corinthians e São Paulo, e agora tem o próximo jogo, que para poder saber quem vai passar para outra fase. Em séries de Netflix, você assiste, mas você assiste, continua assistindo e quer assistir mais até chegar o fim. Assim são os 3 dias. Hoje é só o começo dos 3 dias. Porque você vai ouvir a palavra de Deus hoje, eu creio em nome de Jesus, para continuar ouvindo o sábado e o domingo, para você entender. Porque eu creio que vai ser como uma novela, como uma Netflix, como uma série. Você vai assistindo, vai ouvindo a palavra, para que chegue lá no último dia, no domingo. Vai ser só uma continuação para você entender aquilo que Deus quer para a tua vida e fortalecer você. Então, irmãos, assim como essas coisas acontecem na nossa vida, não perca os 3 dias. Não perca os 3 dias. Eu já assisti filmes que, para mim entender o primeiro, eu fui compreender só no terceiro, só no segundo. Então é assim, 3 dias, participe dos 3. Venha ouvir os 3 dias, para que Deus venha falar com vocês e vocês venham receber a bênção, ou melhor, todos nós. E a palavra, eu reforço, não é só para mim, que sai aqui, está perto, não é só para mim. A palavra é para eles, é para vocês e para os que estão em pé, é para todos. Porque muitas vezes, às vezes quem está sentado acha, mas esse não é para mim, é para você sim, é para você que está sentado e para você que está em pé. É para todos. Amém? Vamos lá, glória a Deus. Esse papel não quer parar. Então, para nós sabermos, para nós falarmos do versículo 19 de 1 Reis, nós temos que primeiro entender quem foi Elias, porque a história vai, no capítulo 19, vai falar de Elias. Então nós vamos entender quem foi Elias. E 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, os que não quiserem abrir, não tem problema. Se puder ir acompanhando no telão, tá?
1 Reis, capítulo 19, capítulo 17, obrigado, pastora. Capítulo 1, 17, capítulo 1, diz assim: Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor. Errei. Não é isso? Eita. É isso mesmo. Então Elias, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, o capítulo 17 começa iniciando de Elias. Para nós chegar lá no 19, nós vamos falar de Elias. A Bíblia vai nos relatar no versículo 17, que Elias era morador da cidade de Tisbé, da região de Gileade. É isso? Morador, Elias o tibista dos moradores de Gileade. Você vai ver que Elias não era um homem aparecido na mídia. Você vai ver que nem fala, só fala que ele é o tibista, talvez um vilarejo. Não é um homem que era rei, não era um homem que aparecia nas mídias. Aqui parece, só fala morador de Gileade, talvez um vilarejo, um homem que não é famoso, um homem que é do anonimato, não aparece para ninguém. De repente ele aparece do nada. Não é assim? Porque ele fala morador, talvez, como eu disse, um vilarejo aparece do nada. E assim somos nós, às vezes, né? Nós não somos para este mundo, às vezes, nada. Para esse mundo, quem é você, quem sou eu? Pessoas que não estão na mídia, pessoas que não recebem glória de ninguém, pessoas que talvez as pessoas nos desprezam. Mas quem levantou esse homem que apareceu do nada? Deus. Foi Deus. A gente pode entender, irmãos, que foi Deus, assim como levantou Elias, de um vilarejo, sei lá, talvez, porque não fala a Bíblia, é o mesmo que levanta eu e você. Porque é Deus que nos escolhe. É Deus que escolhe você para estar aqui, que marcou este dia. Primeira Coríntios 1, 27, 2. 1 Coríntios 1, 27 vai dizer assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Espera aí, Deus o escolheu. Foi Deus que escolheu você. Foi Deus que me escolheu. O mundo às vezes não vai entender. Você não está aqui por acaso. Jeremias 1 vai dizer: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aqui falava para Jeremias. Mas Deus é um Deus que conhece o meu coração, conhece o seu, conhece o deitar e o levantar. A Bíblia diz que ele conhecia Jeremias na madre da mãe dele, assim é você. Para nós, irmãos, no mundo, se nós levarmos para a razão, nós vamos falar assim: eu vim porque eu quis, eu vim porque eu fui convidado. É nada. Você veio porque Deus te escolheu. Porque é a palavra dele. É a palavra que não deixa mentir. E se você vir falar a mesma coisa para nós, pegar o microfone e falar a mesma coisa, vai falar: Deus te escolheu.
Eu só estou querendo que vocês entendam, irmãos, que a palavra não é pastores, não é você, não é diácono, seja quem for. Se vir um de calça rasgada, como um mendigo, e pregar a palavra para vocês e para mim, é a palavra. A palavra é verdadeira, a palavra é de Deus. Eu só quero que nós entendemos, eu falo nós, porque começa comigo. Que é a palavra de Deus, irmãos. Que ela é verdadeira. Que Deus escolhe aqueles que não são para ser. Porque na razão natural, perdão, pastor, eu também estou com a minha aqui, é que eu esqueço, nem água eu bebo. Eita glória. Então, irmãos, obrigado. Deus abençoe. Então a gente tem que entender, irmãos, que quem nos escolhe é Deus, quem nos chama é Deus. 2 Coríntios vai dizer Paulo: mas os que confirma convosco em Cristo e os que nos unge é Deus. Olha aí falando de novo em Coríntios. Quem escolheu você que foi Deus, quem ungiu você foi Deus em Cristo Jesus. O qual também nos selou do seu penhor do Espírito em nossos corações. Eu só estou lendo a palavra, mostrando para nós que quem chama você é Deus. Você tem que pensar, eu tenho que pensar, que não é os homens, que é Deus que nos chamou. É só para nós refletirmos a palavra. E como você sabe que Deus está falando contigo? Como nós sabemos que Deus vai falar conosco esta noite ou está falando conosco? 1 João 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou senão eu vou mudar aqui, como algumas bíblias estão assim. No princípio ele era a palavra e a palavra estava com Deus. E o verbo e a palavra era Deus. 1 João capítulo 1, 14 vai dizer: e a palavra se fez carne, ou o verbo se fez carne, e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. A palavra é Cristo. Então, se o verbo se fez carne, se a palavra se fez carne, é a palavra, é Cristo. Então, como nós sabemos que Deus está falando conosco? Pela palavra. É pela palavra. Irmãos, a história de Elias, lá no capítulo 17, fala que nos seus feitos, Elias, ele orou, fez durante 3 anos, ou alguns anos, a Bíblia diz. Deus usa Elias, e quando Deus usa Elias, não chove durante a terra, 3 anos, não há chuva. Deus sustenta Elias com pão e carne. Deus usa Elias para trazer comida na mesa daquela viúva, da farinha e do azeite. Eu estou resumindo só do capítulo 17 ao 19, o que Deus fez através de Elias. Elias, pela oração, fez um menino ressuscitar, estava morto e reviveu. Elias, pela oração dele para com Deus, ele fez fogo cair do céu, aonde ele matou os profetas. Então a história de Elias do 17 ao 19, se vocês quiserem, vocês depois procurem em casa, ou lê em casa, que você vai ver os feitos que Elias fez do 17 ao 19, depois continuando. Eu só estou resumindo, irmãos, para nós sabermos que Elias, do nada, um homem que desaparecido na Bíblia, aparece do nada e é um profeta de Deus, que Deus usa ele e faz muitos feitos, sinais, milagres. Mas nós vamos ler o 19, irmãos.
Quando Elias faz esses sinais, esses milagres, ora para que não chova na terra, eu só quero voltar um pouco atrás, irmãos, porque quando Elias orou e não choveu durante 3 anos, é porque o povo estava em desobediência a Deus. Existia o povo de Israel, Acabe e a sua esposa Jezabel. Muitos já conhecem a palavra. Os que não conhecem, aprende. E os que já ouviu, vai ouvir de novo, porque Deus quer que vocês ouçam. Então, o povo desobedece a Deus. O povo de Israel. Acabe e Jezabel é rei e rainha que desagrada a Deus, faz tudo o que é ao contrário de Deus. E nós não podemos ser assim, porque se nós queremos bênção de Deus, nós não podemos desagradar o Senhor. E se você quer saber como agrada o Senhor, está na Bíblia, só para nós não esquecermos, tá? Quer agradar o Senhor, quer bênçãos de Deus, obedece os mandamentos. Porque se você ler de Elias aqui, você vai ver, até no capítulo 16, vocês vão ver que eles desagradavam a Deus. Não fazia as coisas que Deus queria que fizesse. Sempre ao contrário de Deus. Por isso que veio a seca. Quando Elias orou, parou de chover. Por isso que aconteceu as coisas. Profetas morreram. Porque o povo estava desobediente a Deus. Então, quando Elias mata os profetas de Baal, Baal é deuses de Acabe e de Jezabel. Quando Elias mata os profetas, irmãos, Elias não matou o profeta porque ele quis, não. Entre aspas, eu digo assim, porque aquele povo estava desagradando a Deus. Naquela época, era olho por olho, dente por dente. É isso, pastor? Naquela época era assim. Então, se você fizesse alguma coisa, se a pessoa matava alguém, o outro matava também. Era desse jeito. Então, os profetas morreram. Os profetas que adoravam outros deuses. E devido o Elias ter matado os profetas, o rei Acabe e Jezabel, o rei Acabe conta para Jezabel, agora eu vou entrar no capítulo 19, para mim não me perder. O rei Acabe conta para Jezabel, sua esposa, uma mulher que era contra Deus totalmente, que fazia tudo ao contrário de Deus. Então, quando Acabe conta para Jezabel, vai dizer assim a palavra 19. E Acabe fez saber a Jezabel, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matar a todos os profetas à espada. Esses profetas que morreram, como eu disse, profetas que adoravam outros deuses. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Irmãos, dias maus vêm para todos. Veio para Elias, porque Jezabel manda o mensageiro avisar Elias que ia matar ele, porque ele matou os profetas dela. E você vê que chegou o dia mau para Elias, chegou a aflição para Elias, chegou o desespero para Elias. Porque quando alguém se fala: eu vou te matar, avisa ele que eu vou te matar, não dá desespero? É dias maus que vêm. E se nós, e lá em Efésios,
Se nós voltar lá atrás, ou melhor, lá no fundo da Bíblia, lá perto de Apocalipse, lá em Efésios, no Novo Testamento. No capítulo 5, versículo 15 e 16, vai dizer assim: portanto, vedes prudentemente como andais, como nécios, mas como sábios. Não andais como nécios, mas como sábios. Remido o tempo, porquanto os dias são maus. No versículo 6, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 13 vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Irmãos, estou suando. Você e eu não podemos, ninguém que está aqui, não podemos falar que não conhecemos. Porque se não conhecemos, porque não lemos. Porque a Bíblia diz que viria dias maus. Dias de desesperos, dias de choro. Nós não podemos falar que isso não ia acontecer, porque a palavra diz que haveria dias maus. Dias maus, lugar de angústias. Dias maus, talvez tentação. Dias maus, talvez morte. É os dias maus da nossa vida. Talvez enfermidade, dias maus. Talvez atinge várias áreas da nossa vida, dias maus. Mas é para todos, é para todos. Porque o nosso Jesus também teve dias maus. Se a gente olhar o versículo 4, 19:4, vai dizer: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zibro, e pediu o seu ânimo, a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, quando recebe a notícia que ia ser morto, ele perde o ânimo. Mas ele primeiro é levado ao deserto, antes de perder o ânimo. Jesus, quando foi tentado, ele foi ao deserto. E às vezes deserto para nós é os dias maus que nós passamos. Deserto às vezes é lugar que parece que não vamos conseguir. Deserto às vezes é lugares que parece que vamos desistir, vamos parar. Os desertos das nossas vidas que tem, todos têm. Eu não sei, mas Deus sabe, conhece o coração de cada um, sabe o que cada um tem passado. Deus conhece o que você está pensando, o que você está passando. É os desertos. Jesus, que morreu por mim e por você, passou pelos desertos. E foi tentado. Às vezes, o deserto vem em tentação do inimigo. E nós temos que tomar cuidado com os desertos. Porque quando vem a tentação nos desertos, a gente tem que estar firme na palavra, ou estar firme em Cristo, para que nós não viemos cair. Só que às vezes o deserto da nossa vida, irmãos, às vezes o deserto da nossa vida é uma enfermidade. Às vezes o deserto da nossa vida é problema na família, problema com famílias, problema no emprego, problema com pessoas, problemas dentro da própria igreja, É os desertos que nós passamos. Só que
Deserto, nós que estamos aqui hoje, nós temos que entender, deserto não é para nós parar, não é para nós desistir. O deserto é para você saber que quem te ajuda, ou para te mostrar uma saída, para você saber que a tua saída nesse deserto é Deus. Os desertos, às vezes, é para você passar mesmo por isso, para você entender que é Deus na sua vida. Quando você pensa que está tudo sem jeito, você acha que esse é o fim, não vou conseguir, não vou parar, vou desistir, não quero mais saber de nada, vou parar com tudo. Nos desertos da vida, as coisas que acontecem no dia a dia de cada um, como eu disse, notícias, dias maus vêm para todos, notícias ruins vêm para todos. É os desertos que todos nós passamos, enfermidades, sei lá. Se eu ficar aqui, eu vou repetir 10 vezes as mesmas coisas. Situações que você passa que eu não sei, mas Deus sabe. Desertos, choro, desespero, né? Como eu disse, angústia, depressão, problemas em todas as áreas. Desertos da vida. Mas Isaías vai dizer lá em 54:10: porque os montes se retirarão e os outreiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. O que Deus está falando? Que não importa o deserto que você está passando, foi eu que te chamei, eu que te escolhi. A minha misericórdia não se aparta de ti, não importa o que você fez, não importa o que você está passando. Vou repetir, para vocês verem que não sou eu. Porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor que compadece de você, compadece de mim. É mais uma palavra que o Senhor fala. Não importa o que você fez, você está aqui, você está arrependido do que você fez? A misericórdia de Deus sobre a tua vida, é Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Eu vou repetir isso aqui porque é a palavra dEle. Ele sabe os desertos que tu está passando. E se esse deserto é grande? Lá no louvor, no final do louvor, o mesmo versículo que está aqui, está lá. Estava no louvor. Se você prestou atenção, o deserto está grande? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você está no melhor lugar, buscando aquele que pode aliviar os teus problemas. Porque aí fora não tem nada para aliviar você. Não tem nada para aliviar você aí fora. E o salmista 34 vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Elias passou no deserto, homem usado por Deus. É a palavra lá atrás, antes de Jesus. Não é diferente de nós, que passamos nos nossos desertos da vida. Grandes são as aflições. Muitas são as aflições no nosso coração, no teu coração. Mas a Bíblia nos relata que o Senhor livra nós de
todas. De todas. E se eu falar para você e você não crê, e se outro vir falar para você e você não crê, se você mesmo lê e você não crê, o que vai adiantar, irmãos? Mas ele livra. Porque se você está aqui, olha para o passado seu. Eu sempre falo a mesma coisa. Olha para o passado seu, quantos o Senhor já te livrou? Quantos você vai, volta, para, começa, mas está aqui. Muitas são as aflições, mas Ele te livra. Lá em Marcos 2,17 vai dizer assim: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Por que eu estou falando isso? Os sãos não precisam de médico, mas os pecadores. Nós precisamos e Jesus veio para nós. Elias também precisou naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, quando falaram para ele que ia matar ele, quando falaram para você que não ia ter mais jeito, quando falaram para você que essas coisas que estão acontecendo não dá mais. Aí o Senhor fala: vinde a mim. Aí Ele fala para nós agora na palavra, que Ele veio para você mesmo. Ele não veio só para mim, que estou com o microfone na mão. Ele veio para nós, todos que estão aqui. Que as aflições vêm, mas Ele livra. Que os problemas vêm, mas Ele vai guardar, Ele vai cuidar, não vai deixar faltar. É o Senhor que diz para nós. Só que nós temos que crer nisso que nós estamos ouvindo, lendo. Se você ler na sua casa, você vai ver a palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos. E eu falo nós, mas começa comigo. Que o que está escrito aqui é verdadeiro. E vocês sabem disso, porque se vocês não soubessem, não estaria aqui. Ninguém estaria por aí na sua casa. Até mesmo dormindo, né, Rose? Abrindo a boca. Perdão, viu, Rose? É que eu vi agora. É normal, é cansaço. É o cansaço. Fique em paz, que ontem foi ontem na reunião? Na terça, perdão. Na teologia, aqui no curso de teologia, o pastor, eu acho que falou 2 horas aqui, eu acho que eu ouvi 3 palavras, porque eu estava com sono, por causa do remédio que eu tomei. Mas é o cansaço do dia a dia. Irmãos, nós temos que entender, ou compreender a palavra, que as mesmas aflições que essas pessoas teve no passado, nós temos também. Mas você vai ver que todos aqueles que firmou no Senhor, venceu. O Senhor nos ajudou. A nossa força, como eu disse, não está lá fora, é em Deus. Se você veio para a igreja, é porque você sabe que alguma coisa aqui tem para te oferecer. Mas Jesus fala para nós, pela palavra dele: vinde a Ele, a mim. E para você chegar, vinde a mim, chegar em Jesus, não é só você aproximar dele e parar, não, é ficar, agarrar nele, fica abraçado com ele, um dia, não, irmãos, é para sempre, até o final, até o fim da tua vida. Ah, mas as coisas, mesmo dentro da igreja, as coisas acontecem tudo errado para mim, parece, é nada, irmãos, às vezes é Deus te provando, às vezes é Deus fortalecendo a tua fé para ver até onde você vai. Nós temos que entender que o trabalhar de Deus, nem sei onde está meu pano. Nós temos que entender que o trabalhar de Deus não é do nosso jeito, não. É os desertos da vida que acontecem
os desertos que acontecem na nossa vida, é para a gente, às vezes, se fortalecer em Deus. E se você não está fortalecido em Deus, porque é só Ele que vai te fortalecer, se entrega para Ele hoje. Fala: Senhor, essa vida que eu estou levando não dá mais, eu não quero. E volte para Ele. E se entrega a Ele. Fortalece nele, Ele é a força. Muitos aí fora, como eu disse, em países que há de guerra, eles acham que eles são o tal. Mas no final de tudo, irmãos, tudo vai ter que se dobrar perante o Jesus. No final de tudo, eles vão saber quem que é a força de verdade. Em quem era para eles ter buscado fortalecimento. Buscaram fortalecimento em si próprio. Buscaram fortalecimento em coisas e coisas e coisas. E o Senhor fala: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas muitos querem buscar as coisas e esquecem o Senhor. Se as pessoas, como eu era lá no passado, entendesse lá atrás que a força vem de Deus, que o nosso sustento vem de Deus, que o nosso socorro vem de Deus, que nós estamos vivos só porque Deus tem misericórdia de nós, nós nunca saíamos dentro de uma igreja. Era para mim ter nascido dentro de uma igreja, se meus pais lá atrás, mas Deus sabe todas as coisas, e sabe o dia certo de trazer você, e você está aqui hoje. Entenda, meu irmão, minha irmã, que não importa o que você passe, não importa o que fala de você, tua força está em Cristo Jesus. Não importa, mas eu já sou crente, eu já escuto isso 1000 vezes, 10 vezes, eu escuto isso toda vez, mas toda vez você duvida. Será que Deus me fortalece mesmo? Mas você vai vendo que as coisas vai acontecendo, mas você vai continuando na caminhada. Você vai andando. E quando você quer sair fora, Deus vai usando as pessoas lá fora para te falar: você não é daqui, você é dentro da igreja. Porque quem te fortalece é o que está aqui, não é o que está lá fora. Nós temos que entender isso. O fortalecimento é de Deus. E eu só estou ou explicando ou lendo a palavra, da onde vem o fortalecimento, ou quem nos fortalece, para que amanhã e para que domingo vocês compreendam mais isso. Eu compreendo, venha compreender mais isso que Deus quer falar conosco. Para quando vinham as adversidades, os dias maus, como veio para Elias, nós estejamos fortes. Não, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou... Isso está na minha vida, mas vai passar, como uma nuvem que passa, isso vai passar. E às vezes, vou voltar no deserto, porque Deus está colocando comigo. E às vezes o deserto que acontece para nós, irmãos, eu estou voltando lá no deserto que Elias estava. O deserto do desânimo que veio no meu coração. Nós desanimamos fácil. Se Jesus Cristo fosse desanimar naquela cruz, será que nós estaríamos aqui hoje? Ninguém teria salvação. Se Jesus desiste daquela cruz, de ser crucificado para limpar o meu e o seu pecado, talvez nós nem estaríamos aqui mais. Estaríamos fumegados por Deus, todos mortos, e ainda, talvez a sentença muito triste no inferno. Essa é a verdade. Mas ele não desistiu, ele não desanimou. E às vezes nós desanimamos com os desertos.
Eu voltei no deserto porque Deus pediu para me voltar no deserto. Às vezes o cansaço nosso não nos permite vir para a casa do Senhor. Mas toda vez isso, você está aqui é para ouvir. E se eu estiver sentado aí, se falar amanhã ou domingo, ou outro dia eu estiver sentado, eu vou ter que ouvir a mesma coisa. Para não desanimar. Porque quem fortalece vocês e eu é Deus. Para não parar. Capítulo 19 de Reis vai dizer no 5: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias, quando no deserto estava, ele desanimou, e o Senhor, vendo tudo aquilo que Elias estava passando, ele pedindo a morte, querendo parar com tudo, achando que ele não foi digno de nada, o que ele fez não foi nada. Olha que o homem fez muitas coisas, muitos aconteceres do agir de Deus. Deus, na verdade, ele não queria a morte, né? Às vezes a gente pede para Deus que nós queremos a morte. Às vezes nós falamos para Deus que eu não quero mais nada. Mas não é, no fundo, no nosso coração, não é isso. Elias também pediu. Elias também não quis saber mais de nada aqui, quis parar. Mas quem chamou Elias e você? Eu falei no começo, não foi Deus? Eu não falei na palavra que Deus que te escolheu? Não foi Deus que escolheu Elias? Por que Elias queria parar sabendo que não é a vontade de Deus? Por que às vezes você quer parar sabendo que não é da vontade de Deus? Elias também quis parar. E pediu em seu ânimo a morte. Voltei lá atrás, lá no versículo 4. E pediu em seu ânimo a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Fortalecimento. Você está buscando força em Deus? Eu creio que sim, porque você está aqui. Você está aqui. Elias, quando ele pediu a morte, ou que diz a palavra, estava escrito? Não, está aqui. Ele falou com Deus. E assim somos nós, quando acontecem as coisas, nós reclamamos para todo mundo. E às vezes para Deus nós não falamos nada. Mas o Senhor fala para nós, através de Elias, que ele falou com Deus. E assim somos nós. Temos que falar com Deus. Buscar o fortalecimento em Deus. E Deus ouve Elias, irmãos. No deserto que Elias passa, quando Elias quer a morte, Deus, ele é tão misericordioso comigo e contigo, que ele ouve quando a gente pede socorro para ele. Não importa o que você fez ou o que você não fez. Não importa que Elias não queria mais a caminhada dele. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ó Senhor, eu não aguento mais essa vida. Ó Senhor, está difícil para mim.
Ó Senhor, essa situação eu não consigo mais. Oh meu Deus, eu não consigo. E Ele é misericordioso. Ele ouve. Às vezes você pensa que Ele não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo e está vendo a sua situação. E Ele vê a situação de Elias. E a Bíblia vai dizer que Ele dá pão e água para Elias. Depois que o homem passou tudo o que ele passou, fez milagres pelo Senhor na vida dele. Tudo o que ele fez. Aí, por uma palavra, uma situação que aconteceu na vida dele, ele quis parar com tudo, desejando até a morte. Estou resumindo a história. Depois, tudo o que aconteceu na vida de Elias, ele quis parar com tudo. Mas não, vou repetir, não era a vontade de Deus. Preste atenção, não era a vontade de Deus. A vontade de Deus, eu não lembro no versículo onde que está. Mas fala que Deus quer... E agora? 29:11 de Jeremias, será que é esse? Oh, meu Deus. A vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida é paz. Ele quer para nós. Ele não quer nada de mal para você. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que o esperais. Mas tem que passar pelo deserto, para você ver quem pode te ajudar. Aí, quando você passa no deserto, você volta para a casa do Senhor, porque você sabe que é Ele. E se você está na casa do Senhor, passando tudo o que você está passando, não é porque Ele está desprezando você, é para fortalecer a tua fé. Porque o teu fortalecimento não está em você mesmo, não está nas coisas de fora, está em Deus. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Aqui não está falando que é você próprio. Aqui fala que é Deus. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças, subirão com asas como águia, correrão e não cansarão, caminharão e não fadigarão. Isaías 40:29, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Você está sem força? É Deus que te dá força. 2 Timóteo 1:7, porque não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Salmos 29:11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. João 16:33, tenho dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você tiver paz, se você, vou até ler de novo aqui, porque senão, eita glória. Tenho dito isto para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus fala que você vai ter paz nele. É para você olhar para Ele. Você terá aflição, eu terei aflição.
aflição na alma, às vezes no espírito, nós teremos. Nós temos isso, irmãos. Nós temos essas coisas. Nós temos aflição. Quem não tem aflição nesta vida? Mas olha para Ele. Olha para Cristo. Olha para Deus. Você não vai conseguir sem Deus. O fortalecimento seu está no Senhor. O Senhor fala para você não desistir, para você não desanimar. Se eu pegar todos os versículos que eu li, porque na verdade aqui eu só li versículos. Foi só versículos. Às vezes amanhã outros pastores vai falar algo que Deus pode falar conosco de qualquer maneira. Deus usou uma mula, né? Então Deus fala conosco pela palavra, fala conosco através de revelação. Deus fala conosco do jeito que Ele quer, porque tudo é dele e para Ele. Mas hoje comigo Deus falou conosco pela palavra, falando que é Ele que dá força para você, falando que não é para você desanimar. Tudo que eu estou falando é o que estava escrito, que eu disse. Só quem prestou atenção que vai saber o que eu estou falando. Falando que nós teremos sim aflição, que nós teremos angústia, que nós teremos desespero. Como Elias passou, que não queria mais saber de nada. Todas as coisas de ruim, que nós teríamos dias maus, o Senhor falou, e fala pela palavra. Que parece que não tinha mais jeito, que nós não vamos conseguir. É os desertos da vida. Só que não podemos parar. Não podemos nos desanimar. Se com Deus está dessa forma, você sabendo, ou alguém falando para você lá fora, porque às vezes as pessoas que nem têm temor a Deus, fala para nós, pessoas que nem vai na igreja, fala para nós quando acontece alguma coisa, que é, meu Deus, só Deus na causa. Não é assim que o pessoal fala? Não é, Danilo? As pessoas que não têm Deus vai falar assim, só Deus na causa. E eles não conhecem Deus, e nós que conhecemos. Para que você vai querer sair? Por que vamos desanimar se quem dá força para nós é Deus? Quem nos fortalece é o Senhor. Está desse jeito com Deus? Continua. Pede misericórdia, né, ô Andresa? Está olhando para mim? Eu sou seu marido, mulher. É dessa forma. Parar todo mundo quer. Você larga suas coisas de fazer na igreja, por quê? É a sua vontade? É a sua vontade. Mas não é a vontade de Deus. Porque Elias também quis parar. Mas olha que diz a palavra aqui, Elias quis parar. Mas diz a palavra. Versículo 7 do capítulo 19. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será a caminhada. O anjo fala para Elias, continua, grande será a tua caminhada, mas você quer parar de fazer as coisas para Deus, você quer fazer do seu jeito, fortalece em mim, olha para mim. Não é mim o Luiz, não. É mim, Jesus. É eu que te dou força. Foi eu que te escolhi. Lembra que eu li para vocês desde o começo? Quem te escolheu foi Deus. Foi só versículos que eu li, irmãos. Para nós entendermos que o início dos 3 dias que aqui estamos, o primeiro dia, para que você e eu entenda, se muitas pessoas entendessem lá fora, aqui não ia ter cadeira algumas vazias, e louvo a Deus por aqueles que estão aqui, mas a igreja era para estar a gente lá fora, se entendesse que a força vem do Senhor, que vem deserto, que vem desânimo, que vem aflições, mas olha para mim, confia em mim, não confia em carros e cavalos, sou eu que te sustento, eu sou tua força.
Amém?